A sexta e última temporada de House of Cards já está na Netflix e tem crítica aqui no canal. Apesar da ausência do Kevin Spacey ter sido anunciada há muito tempo, isso ainda está repercutindo demais e talvez seja mais importante do que a temporada em si. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê dele ter saído e refletir se Hollywood estava certa ou não. Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Se você estava numa bolha ou numa caverna e não sabe, Kevin Spacey foi denunciado recentemente por abuso sexual de uma criança em 1992, e apesar de ser um caso antigo, isso repercutiu muito recentemente. Fez com que ele fosse demitido, de House of Cards e de outras produções no cinema. Antes de mais nada, quero deixar claro aqui, uma denúncia contra abuso é uma coisa muito séria e tem que ser levada em consideração sim. Eu acho que o boicote é correto. No entanto, se você for pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que Hollywood meio que só está dando uma baixada na poeira e não está sendo tão enfática assim. Por que eu estou falando isso? Bom, ele foi sim expulso de House of Cards, de outros filmes, ele está literalmente se fingindo de morto, ele não publica nada em nenhuma rede social há um tempão. O último filme dele foi um fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria, mas ele não está sendo julgado judicialmente. Ou seja, você tem um boicote dele na grande mídia, o que de fato é muito importante, é muito impactante, afinal de contas, ele é uma celebridade e tá perdendo dinheiro pra caceta. Mas se ele cometer um crime, por que não vai julgar? Sabe? Eu fico pensando nisso, fica uma coisa meio... Tá realmente passando um pano no cara, no sentido de, vamos ficar quietinho aqui, vamos esperar baixar a poeira, sabe, uma coisa dos agentes dele ou não. E isso me deixa muito incomodado. A gente teve casos recentes, além dele, Entre os mais famosos a gente tem o James Gunn, que não cometeu nenhum crime, mas foi expulso da Disney por conta de tweets, sendo pró-pedofilia, e também do Harvey Weinstein. Aí nesse caso está sendo mais enfático de fato, porque foram uma série de denúncias e ele está sendo julgado e pode pegar até pena de prisão perpétua. Mas voltando pro Kevin Spacey, Sabe, o cara só sumiu, então não sei se estão esperando o público esquecer, não sei. E então fica essa questão. E por outro lado também tem a parte financeira de Hollywood, E eu quero falar isso principalmente numa questão de marketing. Por quê? House of Cards, por exemplo. Antes mesmo das denúncias, já tinha uma coisa envolvendo ali o salário, Principalmente da Robin Wright, Que antes era coadjuvante, agora já é praticamente protagonista junto com ele, e ela recebia um salário muito menor. Isso já é recorrente em Hollywood, sabe? Mulheres reivindicando por salários maiores, na verdade, co-protagonistas pensando nisso. A gente pega, por exemplo, Friends em 1990, na década de 90, onde a Jennifer Aniston recebia muito mais que todo o elenco e isso gerava uma certa discussão. No caso de House of Cards, além dessa discussão estar sendo tomada à tona muito em função de movimentos pró-mulheres na indústria, e agora, no caso do Kevin Spacey, movimentos contra abuso, inclusive até o próprio Terry Crews já reclamou de ter sido abusado, sabe? Tem uma questão de mídia envolvida sim. Mídia e marketing, Por quê? A sexta temporada foi vendida como a temporada da Claire, já que o Frank morreu. E o personagem, como o Alexandre disse na crítica dele, continua sendo muito referenciado. O Kevin Spacey não tá aqui é uma coisa correta a se fazer. O personagem dele era muito importante, ele tem que continuar também, então também é uma coisa certa. Só que tem todo o marketing do vamos ver a temporada sem o Kevin Spacey. É muito mais do que o enredo em si, é a ausência do cara. A mesma coisa a gente pode falar de outras produções onde ele estava sendo anunciado antes e sumiu. Eu tô falando aqui de Todo o Dinheiro do Mundo, do Ridley Scott, que ele era um personagem que tinha um papel importante, estava até cotado para ir pro Oscar, e por conta dos escândalos ele foi tirado do filme e substituído pelo Christopher Plummer. O filme vendeu muito mais por causa disso, sabe? Então tem sim essa questão financeira envolvida, lógico que tem. E eu volto à questão do judicial, Tudo bem, é correto tirar ele das coisas, tem que ser tirado mesmo, ele tem que sofrer alguma sanção, só que é um crime, cara. Vamos julgar ele de fato, sabe? Não vamos só tirar ele da mídia, porque eu particularmente acho isso errado. Por outro lado, voltando às questões sociais de Hollywood, a gente tem muitos movimentos vindo de minorias, principalmente, e eles só têm a ganhar, Hollywood não vai ser bobo, não vai botar o Kevin Spacey no Oscar, por exemplo, sendo que o cara tá indo contra tudo que eles estão tentando vender com mais força agora. Eu não tô falando que não tem que vender, tá? Pelo contrário, eu sou pró essas questões sociais, eu acho que elas têm que ter, sim, muito espaço e muito debate. Só que não adianta você dar espaço e debate
Sendo que fica bem contraditório nesse sentido de parecer só para venda, sabe? Sendo que a ideia não é só para venda, você tem que ter essa reflexão sendo levada em conta, então isso me incomoda um pouco. Então, só para concluir, né, voltando à questão de House of Cards, né, Kevin Spacey foi retirado da série, a 6ª temporada é a última, teve muita mística, digamos assim, envolvendo essa ausência dele, que para mim é correta, ainda mais porque eles souberam utilizar o personagem mesmo sem a figura física dele ali. Só que eu não sei até onde foi tão altruísta assim a questão do Hollywood e da Netflix que seja. Kevin Spacey é um cara que eu gosto muito. Baby Driver, o último filme dele, né, antes do escândalo, é um filme sensacional. Seven, o próprio House of Cards eu comecei a ver por causa dele, Beleza Americana, enfim. Mas tem que sofrer sanção sim, sabe? Eu acho que todas as pessoas que Hollywood ainda tá cobertando, porque certamente tem mais gente que fez coisas erradas, sabe? Tem que vir à tona isso tudo. E não é só uma questão de caça às bruxas, não, é porque é um crime, sabe? Se o cara fez um crime, ele tem que ser julgado e ponto. Só que julgado judicialmente, não só afastado. Então fica aí essa reflexão. E você, o que acha disso tudo? Você acha que Kevin Spacey tem que ser julgado além do boicote? Você acha que só isso já basta? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o assunto. Eu sei que é um tema muito polêmico, mas é uma discussão que eu acho bacana a gente ter. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.